Lembra da nossa planilha de gastos que nós fizemos na aula passada? Hoje nós vamos continuar trabalhando com ela e vamos deixá-la ainda mais automatizada. Nós vamos aprender a trabalhar com gráficos, a personalizar os gráficos, alterar algumas funções. Nós também vamos aprender algumas fórmulas personalizadas para trabalhar com esses dados, transferindo eles de um local para outro. E nós também vamos aprender algumas funçõezinhas a mais que eu trouxe para vocês para calcular juros dentro da nossa planilha, tá bom? Então, se você não me conhece, eu sou a Júlia Ribeiro, seja muito bem-vindo. Então, bora lá pro vídeo, pessoal! Bom, então aqui nós já estamos na tela, tá? Vou trazer aqui para a tela que nós começamos a trabalhar nela. Ela está da forma como nós terminamos, né? Colocando essas informações. Eu só mudei o botão de lugar, tá? Se você também já deixou a macro gravada, quando você for mudar o botão de lugar, você clica com o botão direito no seu botão, tá? Daí você consegue mudar ele de lugar. Se não, quando você clicar e ele não estiver selecionado, ó, cliquei com o botão direito nele, do mouse, ele vai rodar o script, ou seja, a sua macro, e aí ele vai começar a inserir dados, mesmo que você não tenha nada ali, ele vai começar a inserir linhas, ó, vou fazer um teste para vocês, ó, eu cliquei com o botão esquerdo do mouse, e ó, ele começa a inserir dados, tá? Isso não é interessante para nós. Então, caso você queira mudar seu botão de local, você clica com o botão direito e muda ele. Trouxe ele para cá por quê? Porque eu vou inserir um gráfico, na verdade eu vou inserir alguns gráficos aqui, 2 no total, nessa planilha aqui para mim, para ele me mostrando o meu valor previsto em relação ao meu valor gasto, tá? Então, antes da gente trabalhar com essa planilha aqui, que ela está em branco ainda, eu ainda não criei mais ou menos a ideia como eu vou trabalhar com ela, então nós vamos criar aqui. E eu vou mostrar para vocês como você pode, deixa eu trazer para cá, como que você pode trabalhar com o seu dado, tá? com o seu gráfico, tá? Como que você insere, como que você trabalha com gráfico no Google Sheets. Então, como que eu faço para acessar esse gráfico? Nós vamos aqui em inserir, tá? Aqui no menu superior, nas opções de edição que nós temos aqui, inserção de dados, inserção de imagens, formulários, gráficos, fica tudo aqui no menu superior, tá? Então, nós vamos inserir, e aqui, percebam, ó, ele trabalha com as células, lembra que eu mostrei na aula anterior, ele trabalha com as linhas, com as colunas, com as células, e ele tem essas opções, ó, inserir funções. Nós vamos trabalhar com essa abinha especialmente hoje, tá? Com essas ferramentas aqui de inserção de dados. Então, nós vamos vir em gráfico, ó, ele vem em branco, por quê? Por que ele vem em branco? Porque ele ainda não sabe com que dado que ele vai trabalhar, qual dado que ele vai inserir ali, como que ele vai trabalhar para ele construir, né, através desses dados, o meu gráfico. Então, ele precisa que eu indique para ele tudo nas ferramentas de planilhas, assim como na programação também, a gente vai indicando para ela o que ela precisa. Então, qual dado ela precisa trabalhar, onde ela vai inserir esses dados, tá? Conforme nós somos evoluindo, nós vamos aprendendo isso, certo? Então, nós vamos dizer para ele como que ele vai funcionar. Aqui, vocês percebam, tem as 3 bolinhas. Aí aqui ele me dá várias opções, ó, posso fazer download em imagem, em PDF, ou em escalas, para eu até jogar para outra planilha, ele traz para mim também. Posso publicar o meu gráfico, né, enviar ele. Tenho várias opções aqui, tá? Nós vamos editar o gráfico. Então, vamos lá, editar o gráfico. Eu escolho o gráfico que eu quero. Como eu vou trabalhar com esses dados aqui, deixa eu subir um pouquinho. Como eu vou trabalhar com esses dados aqui, que eu quero tipo de gasto, e eu quero que ele me traga para mim o valor, eu quero trabalhar com o valor. Então, eu quero saber qual é o meu maior gasto
que eu estou tendo. E eu quero que ele traga esses dados para mim. Então, como que vai funcionar? Eu quero, nesse caso aqui, o que eu achei que melhor se adaptou foi o gráfico de pizza. Então, é ele que eu vou usar para esses dados aqui, tá? Mas fica a seu critério, se você quiser usar gráfico em barras, gráfico em linhas, desde que ele se adeque aos seus dados, tá? Em como você vai apresentar eles. Porque pode ser que você escolha um gráfico que não fique tão visualmente compreensível para as pessoas, tá? Então é importante se atentar a isso. Então eu gosto, a gente pode usar o gráfico em pizza normalzinho, né? Redondo, normal, em 2D. Eu tenho um em rosca, que ele tem a abertura no meio, né? E uma circunferência no meio. E eu tenho o gráfico em pizza, tá? Eu vou mostrar o em pizza para vocês. E aí eu vou fazer aqui com o nosso gráfico. Nós vamos... O que eu quero pegar aqui? Eu quero que nesse primeiro gráfico, ele compare para mim a minha... É meu cachorro. Ele compara para mim o meu tipo de gasto que eu tô tendo aqui, no caso, a minha coluna A, tá? Coluna e linha. Então, tipo de gasto e o valor, tá? Então, eu quero que ele faça essa comparação para mim. Qual é o meu maior, do tipo de gasto, qual é o que eu mais tenho gasto e qual é o que eu menos tenho. Então, é muito simples, tá? Você vai ficar assim, ó, de cara de quanto que é simples fazer um gráfico. E deixar ele interessante, você conseguir saber, analisar, porque com o gráfico você consegue ter uma análise melhor, você consegue direcionar qual local, qual tipo, qual o seu consumo maior, entendeu? E isso não é necessariamente só utilizado em planilhas de gastos. Você pode usar uma planilha de produção para analisar uma produção, a quantidade de peças que alguém está fazendo, a quantidade de horas trabalhadas. Então, em número, a quantidade de dados que você pode utilizar, tá? Para fazer um gráfico. Então, o que nós vamos analisar? Falei a minha coluna A e a minha coluna B. Porém, ele é uma matriz. Então, eu já expliquei isso algumas vezes em alguns vídeos, mas eu vou explicar de novo para vocês. Uma matriz, ela é uma união de colunas e linhas, certo? Então, a gente aprendeu isso na escola. Se você relembrar na sua memóriazinha assim, lá no fundinho, você vai lembrar que nós fazíamos linhas, colunas e linhas e íamos inserindo números nelas, né? Em algum momento a gente calculava esses números. É a mesma coisa, ela funciona dessa forma tabular. Então ela pega essas informações e você pode trabalhar com essas informações, que são as células onde você tem a capacidade de inserir informações nelas. Então, como que eu quero criar o meu gráfico aqui? Eu quero que ele, né, já falei, coluna A e B, mas eu preciso de um início e de um fim. Ela precisa disso, ela precisa falar, tá, até onde eu vou? Então, para ela entender como que ela vai andar, como que ele vai ir analisando, esses dados. Então, eu quero que ela analise a minha coluna A e a minha linha, eu quero que ela inicie no meu tipo de gasto. E por quê, né? Você deve estar perguntando, mas por quê? Mas por quê? Porque se eu colocar na linha A17, ela vai ficar andando. Lembra como nós criamos a macro, né? Na aula anterior. Então, conforme você for andando, se você inserir na 17, ela vai atualizando. Porém, eu quero que ele analise o tipo de gasto e o que tem inserido ali, que é uma tabela. Então, ela dá essa opção pra gente. Olha que interessante. Então, você coloca o nome em uma célula e ela começa a analisar a partir daquilo, como uma tabela mesmo. Então, nós queremos que ela analise. Nós vamos colocar aqui, ó, no intervalo de dados, eu já escolhi o meu gráfico, lembra, ó, o tipo de gráfico. Nós escolhemos ele, né? E agora nós vamos inserir um intervalo, que é da linha A, da coluna A, linha 16, eu quero que ele inicie, e que ele vá, como eu quero analisar o valor, se eu analisar só a coluna, ele não vai entender, porque ele vai falar assim, eu preciso de dois tipos de dados para começar a funcionar, um gráfico, tá? Então,
ele precisa até, então eu falei para ele da onde ele começa, então ele começa na A16, que é no meu tipo de gasto, e ele vai até, aqui nós temos, ó, se nós, eu estou rolando o meu mouse, eu não desço, lembra, a gente travou, nós travamos a linha, então aqui eu tenho a 20, então da A16 a B20, tá? E aí você já pode dar um ok. Aí ele já começa, ó, ele já mostra para mim, ó, tipo de gasto é onde ele vai começar e o valor. Ó, tá vendo? Ele já entende, ó, o marcador que ele vai iniciar o tipo e o que ele vai procurar? O valor. E ele também tem esse nome desse tipo de busca é valor, tá? Que ele vai procurar. Então ele procura caracteres e valores e traz pra mim, ó. Aí ele traz pra mim, ó, em porcentagem, ó. Meu maior consumo até agora foi o aluguel, que foi 60. Ele soma tudo, esses valores que tem aqui, e ele me mostra em porcentagem qual é o meu maior valor, qual é o meu menor valor. Se a gente quiser personalizar o nosso gráfico e trazer um gráfico 3D, lembra, eu trouxe o 3D, eu mudei. Agora, ó, nós podemos utilizar o 3D, o com furo, né, com a rosca, o gráfico rosca. Nós podemos também vir aqui, ó, aqui eu posso utilizar essas funções também, alternar linhas e colunas, aí ele vai me trazer o valor e dentro ele vai me trazer o tipo de gasto, tá? Que ele tá me trazendo, no caso, o valor. Nós vamos vir aqui em personalizar, nós conseguimos personalizar o nosso gráfico, tá? Alterando cores, fontes de texto, ó, consigo alterá-las, bem interessante, ó. Consigo vir aqui e deixar da forma como eu quiser, tá? Vai ao seu critério, como você gostar dos dados aparecendo. Pode mudar a cor da borda, ó, posso deixar ela preta, vermelha, ó. Se eu quiser deixar um estilo mais diferente, ó. Não se preocupe, se você sair por um acaso e clicar, é só vir aqui de novo em editar, tá? Clica nas 3 bolinhas, editar. Personalizar, estilo de gráfico. Aí você pode deixar a cor do fundo, ó, você mexe na cor do fundo, da forma como você preferir. Vou trazer a borda para preto. Maximizar, ó, olha que interessante, ele vai criando aqui para você essas informações, tá? Você deixa ele normal, deixa ele em 3D. Aí aqui você pode, ó, você pode mexer na escala da rosca, ó, ela vai aumentando, ela vai diminuindo, ela vai aumentando, ela vai diminuindo. Legenda, olha que interessante. Porcentagem é legal. A gente também pode deixar o valor, olha só. O valor, ó. Só que o valor é o seguinte, ó, ele vai mostrar o valor só conforme ele for, ó, bem grande, ó. Muitas vezes não é tão interessante, tá? A gente pode também escalar aqui. Vamos ver. 10. Aí ele diminui, ó. Vou diminuir para mim. A gente escala. E aí eu consigo trazer o meu gráfico. Só que conforme ele for aumentando, dependendo da quantidade de dados, ele vai diminuindo tanto que você não consegue ver, tá? Então a gente ou pode deixar uma legenda ou uma porcentagem, que é bem interessante a porcentagem. Valor e porcentagem, ó, tá vendo? Percebam, ele não pega. Então, ó, o valor. Então, eu vou deixar aqui porcentagem, que eu acho interessante, tá? Mas a gente também pode deixar valor. Fatias. Aí a gente, ó, como eu cliquei aqui, ele vai mostrando pra mim as cores, entendeu? Ó, combustível, eu posso mudar as cores. O aluguel, ó, o aluguel é amarelo. Aí eu posso colocar um título, ó, então, relação de gastos. Centralize, isso é tudo edição, tá? Tudo layout que você vai trabalhar no seu desenvolvimento de planilhas, tá? Você pode deixar do tamanho que você preferir também, ó, vai tudo a seu critério, tá? E ó, conforme você mexe, o gráfico também aumenta, tá? Cor, pode trabalhar com a cor, cores personalizadas, ele tem, ó, você pode trabalhar aqui em hexadecimal, aí você vem na tabelinha, você pode pesquisar no Google mesmo, tabelinha de cor em hexadecimal, tabelinha de cor em
em RGB. Então ele traz para você lá, você só traz o código e ele traz a cor que você quer. Então lá ele te dá uma tabela de cores e não só essas, então você não fica limitado a essas cores. Mas você pode ir lá porque é número, né? São códigos. Então você vai lá, digita a tabela de cores em hexadecimal mesmo do Google, que ele vai trazer para você cores e o código. E daí você pode trazer aqui e deixar da forma como você preferir, tá? Eu vou deixar preto mesmo. Aqui a minha legenda, eu posso deixar ela... Ah, tá. A legenda do meu... Ó, eu posso deixar ela acima, com a porcentagem, abaixo, na lateral, ó, esquerda, direita. Olha que interessante. Com o marcador. Eu vou deixar ela na esquerda, direita, assim. Então, dessa parte de gráfico para esse gráfico é isso. Aqui, eu vou trazer ele para cá. Certo? E aí, nós podemos voltar aqui. E aí, nós também podemos inserir mais dados para fazer o teste, para ver se ele vai atualizar. Então, vamos testar, né? Sempre é bom testar. Uma coisa que eu reforço bastante é testar a sua planilha. Teste ao máximo 10 vezes, 15 vezes, porque quanto mais você testar, melhor. Você vai garantir a funcionalidade. Então, é importante você dar essa garantia, certo? Então, o valor que eu vou inserir aqui, por exemplo, para minha comida é 850. A data é... Vou colocar a data de hoje. Tá? E o previsto que eu previ, vou colocar aqui, 750. E vou salvar. Tá? E aí ele, olha só, ele atualiza pra mim. Olha que legal. É muito legal, tipo, é importante eu mostrar pra vocês, deixa eu só explicar, que tem, ele dá essa opção aqui de agregar. Quando nós agregamos, ele vai somar os dados e as informações no meu marcador, que é a minha coluna, que é o meu tipo de gasto, e o meu valor. Tá? Então, por exemplo, se eu inserir mais comida, ele vai agregar tudo isso, tá bom? Então, vamos lá pra gente testar. Eu vou inserir aqui pro meu pet. Por exemplo, eu gastei com ele algo a mais, comprei um remédio, acabei levando ele no veterinário, então eu vou inserir mais gastos aqui. Então, eu gastei com o meu pet, por exemplo, gastei mais R$45,50 na data de hoje. E eu guardo uma poupança para ele e eu tive que usar dessa poupança, o meu valor previsto que eu guardo por mês, por exemplo, ali tô colocando R$100 e eu gastei R$45,50. Percebam, ele uniu, olha só, ele já modificou meu gráfico, olha só que interessante, ele uniu o pet, ó, antes eu gastava com pet, só trazer aqui para vocês, pra gente mostrar a função de dinheiro, que daí a gente vai conseguir entender melhor. Eu gastava aqui com o meu pet, tava gastando esse valor de 250 e eu aumentei esse valor, então eu aumentei a minha porcentagem do meu gráfico. Quando eu venho aqui em editar gráfico e eu na personalização, eu coloco para ele aparecer aqui. É aqui no estilo, né? Em valor, ó, ele soma pra mim. Olha que legal. Ele soma pra mim aqui no valor. Ele vai totalizando, ó. Vou colocar até mais comida, só pra vocês verem. Mais combustível. 17... Opa, coloquei um valor. Combustível de 200. Ele saiu aqui. E o valor previsto era 150. Olha aqui, ó. Ele já vai alterando pra mim, tá? Ele vai alterando os valores, ó. O meu pet tá em 295
o meu combustível ele estava em um valor, ele subiu para outro valor, ele somou 360, era 160 mais 200, ele aumentou esse valor. E agora, nós vamos inserir mais um gráfico, tá? Para nós trabalharmos com esse dado de outra forma. Deixa eu trazer para cá de novo, tá mexendo toda hora. Então, agora eu quero que esse gráfico, ele seja um gráfico para eu analisar, tá? Outro tipo de informação. Agora, eu quero que ele analise para mim o meu tipo de gasto, só que eu também quero que ele analise para mim, além do meu valor, o meu valor previsto, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu quero que ele analise da coluna A16, A16, até a D20, deixa eu ver quantos dados, 23, até a D23. E aí ele traz para mim, olha só que legal. Eu vou agregar também, tá? Então ele vai trazer para mim também, peraí, perdão. Ele traz, então, aqui nesse caso, então ele tá trazendo para mim, ó, a data ele não tá utilizando, tá? Ele tá trazendo o valor, ó, a coluna ela é de 0 até 1000, porque é o valor que eu tenho até 850. E ele vai somando para mim, ó, o previsto que eu tenho, ó, o valor, o aluguel foi o único que bateu o previsto. Do resto, ó, por exemplo, a comida eu estipulei gastar um valor e gastei um pouco a mais. Se ele, por exemplo, eu inserir mais um dado, ele vai analisar para mim também, tá bom? Eu posso personalizar da forma como eu quiser. Então, ó, ele me traz coluna com coluna, linha, ó, linha com linha, áreas integrais, área. Eu analiso da forma como eu quiser, só eu saber ler aqui, ó, que o valor é o azul e o valor previsto é o vermelho. Então, eu vou trazer em colunas, que eu acho legal em colunas, mas eu também posso trazer em linhas, tá? O título aqui eu acho que eu não vou colocar, vou deixar assim mesmo, mas é mais para vocês verem como que se trabalha com gráfico mesmo, pessoal, em relação a analisar, criar um gráfico. Mais isso mesmo, para a gente aprender onde tá essa ferramenta, certo? Como que eu trabalho com esse dado, e eu posso colocar ele aqui, olha só. Deixa eu colocar os dois igual. Ó, ela até me mostra o tamanho correto, ó, a distância entre eles, olha só que interessante. Ele me mostra isso, ó, a distância entre eles. E agora ele vai me mostrar a altura entre eles, ó. A altura agora está batendo, ó. Eu só vou aqui colocar uma borda preta também e um fundo cinza também. Pronto. Então, o meu dado tá aqui, meus gráficos já estão prontos, certo? Então, todos os dados que a gente inserir aqui, eles vão se atualizar, tá? Eles vão atualizar conforme eu for inserindo os meus dados. E agora nós vamos criar essa planilha aqui, tá? Nós vamos começar lá do zero. Eu vou dar um nome para ela vai ser análise anual. Então, como que nós vamos trabalhar para conseguir trazer as nossas informações dos nossos gastos mensais para a nossa planilha de análise anual? Deixa eu só inserir essas linhas aqui. Olha que legal, se vocês clicar nas duas linhas, ó, ele já entende, inserir duas acima, ó. Mas se eu clicar em 4, se eu clicar em 4, ó, inserir, excluir. Se eu clicar em 4, inserir 4 acima, olha que legal. Nós não vamos trabalhar com isso, nós vamos deixar essas 4 aqui. Essa aula, pessoal, é
totalmente para nós nos ambientalizarmos com a ferramenta, certo? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Não é sair criando inúmeras inovações. É aprender a trabalhar com essa ferramenta incrível. Então, aqui, que fórmula que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar a fórmula transpor. E o que essa fórmula faz? Ela pega os dados de um local e traz para cá. Então, como que eu vou chamar ela? Função transpor. Para acessar as funções, pessoal, quando ela não tem nada, ela não entende, ela avisa para mim, ó, deu um erro. Ela já fala o erro que é também, ó. Nome do intervalo tran, não entende o que é isso, não sei o que é. Então, ele me traz já, não encontrei. Então, para poder inserir no mesmo local do gráfico, nós vimos aqui inserir e funções. E aí, ó, ele te mostra todos os tipos de funções, ó, que ele tem, ó, todas, ó, absolutamente todas as funções aqui em todas. Aí ele separa ela também por subpastas, né? Pastas e subpastas, ó. Eu tenho analisador, no caso seriam tópicos e subtópicos, né, que ele divide. Então, eu tenho aqui consultas, ó, e se você vir aqui em matriz, ó, ele consegue pegar dados de um local e trazer para outro, certo? Então, nós vimos aqui em transpor, ó, e ele já fala, ó, transpõe as linhas e colunas de uma matriz ou de um intervalo de células. Então, da onde você quer trazer os dados? Quero trazer daqui de gastos. Opa. Transpor. Transpor. O tipo de gasto, eu quero transpor. E vou voltar para cá e posso dar um Enter. E aí, o que eu posso fazer? Ó, arrastar para baixo. Ele trouxe a configuração da célula também. Se eu quiser deixar sem borda, eu posso, tá? Foi porque eu arrastei, tá? Eu peguei e arrastei a função, então eu tenho que editar obrigatoriamente. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu não preciso voltar lá e copiar os próximos dados. Eu posso fazer isso, ó. Selecionei o que eu quero e arrastar, que ele já traz para mim com a configuração que eu preciso também, olha só. E se eu arrastar para baixo, ele já arrasta para mim, ó, o máximo que eu quiser. Olha que legal. E ele traz esses dados para mim, tá bom? Bem interessante, né? Bem legal, bem intuitivo. Aqui eu edito da forma como eu preferi, certo? Que eu tirei. Mas eu edito da forma como eu quiser. Se eu quiser não deixar em negrito aqui, eu consigo. Tirar o negrito eu consigo, aumentar. Eu consigo trabalhar com esse dado da forma como eu quiser. Eu posso vir aqui em verde de novo, tirar as grades, as linhas de grades. E também eu posso criar uma nova coluna aqui, que eu vou fazer isso. E aí nós vamos fazer uma comparação. E aqui, pessoal, para a gente concluir a nossa automação, por exemplo, eu vou usar uma função bem simples. Vou usar uma função bem simples, que é o que? Eu vou pegar a minha célula B7, eu vou começar por ela. Estou na célula errada aqui, eu vou pegar a célula em branco. E aqui nós vamos para concluir, para deixar dar uma automatizada a mais e aprender mais uma função que o Google Sheets é capaz de fazer, por exemplo, bem simples, é uma função de soma. Perceba que quando eu coloco B7, ele já mostra o que tem para mim. Se eu colocasse A7, ó, ele já mostra o que tem para mim, tá vendo? Então, menos a B7.
a D7, que é a minha linha. Liguei aqui. Menos a D7. E aí nós podemos então arrastar para baixo. Quando você arrasta, se você copiar, ele vai copiar a mesma linha, tá? Quando você arrasta, ele traz para você, ele vai atualizando, tá? Conforme você for, ele atualiza as células quando você arrasta. Deixei 18. Vou arrumar aqui. E aqui eu posso colocar, ó, a diferença. Tá. Posso colocar a diferença. Diferença entre os valores, certo? Aqui, se eu quiser, eu posso personalizar. Posso vir aqui e fazer uma formatação de dados, ó, formatação condicional, que a diferença ela vai ficar quando a célula E1000, se eu quiser, quando ela não estiver vazia, quando ela for maior que a nossa célula B7, a B1000, quando ela for maior, ela vai ficar vermelha. Menor que. Então, quando ela for menor que a célula B7 a B1000, ela vai ser vermelha, tá? Então, conforme for atualizando os dados aqui, ela vai atualizando aqui para mim também automaticamente, tá? E aí, esses dados vão sendo atualizados e a diferença também vai atualizando para mim. Eu vou arrastar ela, certo? Então, é isso, pessoal. Hoje nós aprendemos a trabalhar com os dados, transpondo, né? Transferindo eles de um local para outro. Nós também fizemos uma função muito importante, né? Utilizamos uma ferramenta muito importante que são os gráficos. Trouxemos eles de uma forma bem interessante, bem legal. Aprendemos onde estão os gráficos, como utilizá-los, e também aprendemos a utilizar funções básicas, tá? Para vocês conseguirem começar a trabalhar com esse software. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela foi uma continuação. Aqui vocês podem usar a sua criatividade, como que vocês vão trabalhar com os dados. Vai de vocês, tá? Também. Vai da sua criatividade de como você quer utilizar esses dados. Trouxe mesmo essa aula para nós nos ambientalizarmos com as ferramentas do Google Sheets, porque nos próximos passos nós vamos começar a evoluir mais. Então, vou pedir para você deixar seu comentário, que ele é muito importante para mim, tá? Nós vamos conseguir evoluindo conforme vocês forem comentando também, trazendo dificuldades, evoluções que vocês estão aprendendo. Se vocês já conheciam essas funções, já sabia como trabalhar com esses dados, comenta aqui para mim, tá? Vou pedir também para você deixar o seu like, não se esquecer de se inscrever no canal e ativar a sinetinha para receber todas as notificações, porque ela é muito importante também, assim o YouTube sempre vai estar enviando os vídeos novos para você, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!